Estamos aqui em mais um SoloCast, um podcast que é o oferecimento das Soluções e Investimentos, onde a gente tem como objetivo contar um pouquinho da trajetória dos nossos clientes. Esse ano uma palavra muito forte que vem sendo usada diariamente no nosso dia a dia aqui da SI é fortalecer o nosso ecossistema, fortalecer a nossa comunidade, e ninguém melhor para falar do assunto do que meu grande amigo, sócio, cliente, conselheiro da SI, Tony Celestino, que, querendo ou não, acabou ajudando muito a gente nesse intuito de comunidade, que é o que ele fez na trajetória dele, empreendedora, em vários momentos dela, mas eu acho que o case de maior sucesso foi com o G4 Educação, G4 Clube, G4 Scale, que são comunidades de empreendedores e não são qualquer empreendedores, né? São os maiores empreendedores do Brasil. Então, o que a gente quer fazer com a SI hoje, de criar esse ecossistema entre os nossos próprios clientes, nossos próprios amigos, nossos próprios fornecedores, parceiros de negócio, é um pouco do que o Tony fez. Um pouco não, é muito do que o Tony fez com o G4. Então acho que hoje vai ser uma troca muito rica. Queria te agradecer aí seu tempo e obrigado pela sua disponibilidade, irmão. Boa, valeu. Obrigado, cara, pelo convite. Galera, obrigado aí pela audiência de vocês. Vai ser uma honra trocar esse papo aqui. Como o João falou, tem essa trajetória aí, algo em torno de uns 15 anos mais ou menos, liderando movimentos de comunidade, né? Sempre focado em empreendedorismo e negócios. E, cara, já para tocar a bola já, eu acho que é isso. É o futuro dos negócios. Passamos por essa transformação, né, de negócios são negócios, pessoas são pessoas, né? Aquela coisa bem separada, vida pessoal, vida profissional, a marca da empresa, a marca pessoal, e as coisas começaram a convergir com essa questão de rede social, né? E de influencer, e aí começou esse jogo de influencer, e o que eu estou enxergando agora é que está indo todo mundo, né, ou boa parte, né, do mercado, para, cara, beleza, eu tenho o meu business, eu tenho, né, influenciadores, estou conseguindo influenciar algumas pessoas, agora eu preciso pegar essas pessoas que eu estou influenciando e conectar elas de alguma forma. Exatamente. Criar um movimento, né, criar uma comunidade. Exatamente. Pô, show de bola, Tony. E pra gente já ir um pouquinho mais direto para esse ponto de comunidade, de empreendedorismo, lógico, rapidamente só falar da onde você nasceu, região do Brasil. Eu já fui entrevistado por você. Verdade. Né? No Invertemos podcast. a posição aqui. Exato, no podcast do G4. Bom, você já entrevistou muitos empreendedores do G4 Club. Vários. Mas eu acho que até hoje em dia, com a nossa amizade, proximidade, foram poucos podcasts aí que você participou e contou a sua história. A gente chegou a fazer uma live, né? Verdade. Pelo meu Instagram, pelo seu. E ali a gente contou. Então, quem quiser ver, eu acho que mais a sua história, boa, tem lá, mas um pouquinho ali só da região de onde você veio e por que você já caiu no empreendedorismo. Nesse lance legal, de comunidade, porque um pouco da história que eu lembro, né, que a gente conversa bastante, já foi a parte do Startup Weekend, dessa comunidade. Então, rapidamente, como que você entrou nisso e por que você se apaixonou por comunidades? Porque, querendo ou não, desde a Startup Weekend até hoje, você está criando comunidades. Exato. E mais pra reta final do podcast, a gente vai falar até de um projeto que a gente tem em sociedade, eu e você, que é uma comunidade, novamente, entre investidores aí do mercado imobiliário. Então, passar a bola para você contar um pouquinho quem é Tony Celestino, se apresentar para nossa comunidade SI, nossos clientes SI, nossos parceiros SI, quem é Tony Celestino e como você chegou até aqui nesse lance de ser especialista em comunidade e empreendedorismo no Brasil. Boa. Então, fui nascido em Maceió, Alagoas, né, lá no Nordeste, em uma família de empresários, de empreendedores. Meu avô tinha uma fábrica de café, meu pai tinha uma distribuidora de peças automotivas e industriais. Eu comecei a empreender muito cedo. Na verdade, comecei a trabalhar, né, nas empresas da família muito cedo, com 12, 13 anos já estava lá trabalhando. E foi aquela criação que é muito comum, né, nesse mercado de varejo, né, de empresa familiar. Então era umbigo no balcão mesmo, não era aquela... Meu pai não passava a mão na cabeça de forma alguma, era pancada, mas foi uma baita escola, né? Acredito que quem teve essa oportunidade de passar por isso considera que provavelmente foi a maior escola da vida, que é o meu caso. Só que eram negócios tradicionais e que, embora eu gostasse muito desses negócios, não sentia que estava ali o meu propósito. Né? E antigamente tinha um ditado, inclusive meu pai, né, falava um pouco esse ditado, que era aquela coisa, né? Você não faz o que você gosta do que você faz. Né? Você aprende a gostar do que você faz. Sim.
Isso nunca, na minha cabeça, meu pai é o meu maior mentor, sou o maior, né, o meu grande ídolo, né, o cara que eu mais respeito e mais admiro no mundo, e me ensinou assim, putz, mais de 90% das coisas que eu realmente levo como base foi dele, da minha mãe, né, que eu aprendi. Mas essa em particular era uma frase dele que eu não aceitava, entendeu? Sim. Eu ficava, putz, não é possível que eu não consigo encontrar algo que eu realmente gosto de paixão de fazer, né, e não vá conseguir ter sucesso com aquilo, né? E não era necessariamente, né, quero ser jogador de futebol, né, quero ser cantor de pagode. Sim, né? não era tão sonhador. Né? Mas eu sempre tive esse desejo, é uma coisa minha, não sei se foi de criação ou se é algo natural meu mesmo. Sempre fui muito de reunir pessoas, de conhecer as histórias das pessoas, de entender quem elas são, o que elas estão precisando, como que eu posso ajudar elas, como que eu posso conectar. Isso foi desde sempre, né? Então, passado uns tempos aí, resolvi empreender numa área que era uma paixão minha. Não necessariamente era relacionada à comunidade no começo, mas foi aí que me deu o clique. Foi com tecnologia. Eu, aos 14 anos, fiz um curso de programação, aprendi a programar. E aos 20, mas não pro lado profissional, usei muito na empresa lá, para o nosso sistema que a gente tinha, as coisinhas que a gente fazia, mas nunca vendi sistema, nunca fiz nada disso. Mas aos 25 anos, salvo engano, resolvi criar uma software house lá em Maceió mesmo, para empreender. E foi aí que eu me conectei a primeira vez com o termo startup. E aí que eu estava criando alguns projetos para vender para clientes, né? Estava até relativamente sendo bem sucedido. E alguém me falou, cara, mas você precisa entender por que você não cria startups, né? E aí eu fui estudar o que era isso, e foi nesse estudo, nesse movimento, que eu acabei identificando que, cara, isso é um movimento, não é um simples termo, né? Em torno dessa questão de criar uma startup, havia toda uma comunidade de pessoas que estavam se apoiando para poder empreender e ter sucesso. E uma ajudava a outra. Sim. E eu olhei para isso e falei, nossa, que coisa estranha, cara, porque eu vivi nesse mundo de empreendedorismo mais tradicional. E ninguém abria a caixa preta para ninguém pensa, dava você outra. Hoje faz parte do G4 Club, né? E de outras comunidades. Mas pensa na sua trajetória aí, não vamos nem muito longe, vamos há 6, 7, 8 anos atrás. Ninguém se ajudava. Imagina você chegar pro cara, mesmo que não fosse seu concorrente, mas você chegar pro cara e falar, cara, quanto que você fatura? Como que tá sua situação tributária? Como que você tá? Não falava. Você se juntava com outro empresário, era para falar mal do governo. Exato. Né? Falar mal do mercado, né? Eu lembro que foi essa galera de startup, essa galera de marketing digital que começou essa onda de cara, a gente não guarda nada. A gente compartilha, porque quanto mais eu compartilhar, o movimento ganha força. Exatamente. E eu lembro que muito cedo também, até a mesma época aí, só eram idades diferentes nós dois, mas eu tive acesso... Você tem 2 anos a menos que eu, né? Mas eu tive acesso a essas informações, e eu só lembrando de uma história, um amigo nosso que passou pelo G4 Club também, que é de Maringá, o João Vitor Mazer. Quando eu tava nessa descoberta, né, eu com 25 anos, ali 23 anos, pensando sobre empreendedorismo, eu já tava no mercado de consórcio, mas roendo o osso, né? Dando soco em ponta de faca. E aí eu lembro que eu fui até o João, eu marquei uma reunião com ele, passei pela secretária, o João já era destaque. Tive que falar com a secretária, marquei uma reunião, e quando chegou, o João nem sabia o que eu queria falar. E eu já fui cantor da noite, você comentou um pouquinho agora de cantar pagode, e eu cantava nas festas do João, e eu compartilhava de 2 trabalhos. Então eu trabalhava no consórcio de dia, à noite eu cantava. E aí eu não sei se ele achava que eu queria falar alguma coisa da música e tal, e eu cheguei pra falar assim, cara, eu tenho umas ideias. Eu penso em a gente virar uma franquia, a gente ter não sei o quê, ter mais serviços, acoplar seguros. E eu queria ouvir de você um conselho, porque eu te admiro, eu acho que você é um cara que já chegou lá e poderia me aconselhar. E, cara, ele lembra dessa passagem até hoje, porque como você falou, ele veio de uma geração mais antiga também, e isso não era comum. Não era. Cara, ele falou, cara, ninguém pede conselho pra ninguém, Exato. Ninguém chega falando que admira o outro, que quer ouvir conselho do outro, e nem ele estava disposto, talvez, a abrir alguma coisa dele, mas ele abriu naquele momento. Então, só para dar uma dedo do que você falou, esse movimento realmente eu vi acontecer. Eu passei por isso também. Esse termo que hoje está tão comum, né? E eu sou bastante crítico disso, às vezes até mal utilizado, mas esse termo mentoria,
por exemplo, isso em 2008, 2009, quando eu comecei essa movimentação para criar, né, essa soft house e comecei a entender esse movimento de startup e tal, é engraçado, cara. Era um termo que quase ninguém ouvia falar, mentoria. O que é mentoria? As pessoas não sabiam o que era mentoria. Isso. Eu acho que lá era consultoria. As pessoas pensavam, é tipo consultoria. E eu tinha que explicar que não era bem assim, é uma coisa mais... E a gente, pela Techstars, né... voltando, né, a linha, né, a linha do tempo. Vamos pegar uma linha aqui então, rapidamente, também até para conscientizar a galera. A Software House é uma empresa onde você desenvolvia softwares para outras empresas. Isso. Eu criava sistemas. Eu fui morar nos Estados Unidos, fui fazer um projeto para uma empresa de um amigo em 2008, em Nova York. E aí lá eu me conectei, o iPhone, salvo engano, foi lançado em 2006, 2007. Em 2008 eu fui fazer esse projeto lá, passei 3 meses em Nova York e acompanhei de perto o lançamento da App Store, né, que é a loja de aplicativos do iPhone, da Apple. E aí aquilo me deu estalo. E eu já estava pensando em mudar de negócio. Né? Eu tinha dado uma pausazinha nas empresas da família para passar esses 3 meses nesse projeto lá em Nova York. E quando eu voltei com essa decisão. Falei, cara, vou parar de trabalhar nas empresas da família, vou focar nessa novo negócio, que é criar aplicativos mobile para iPhone, Android. Super antes do tempo. Totalmente. Né? Isso que eu ia falar. Um desafio de chegar à empresa e falar, cara, eu quero fazer um aplicativo para sua empresa. O cara em 2008. Não quero nem imaginar isso. Mesmo assim, eu consegui ter um pouquinho de sucesso. Eu criei o aplicativo do shopping lá de Maceió. Legal. Criei o aplicativo do cinema, criei aplicativo para jornal. Show. Que antigamente era o que meio que se fazia, né? Tinha um aplicativo de uma construtora que eu fiz para expor o portfólio, o que tinha de lançamento, etc e tal. Fazia alguns aplicativos, fazia alguns joguinhos também para eu ganhar o próprio dinheiro, né? Com anúncio e com a venda do aplicativo e tal. Cara, e isso foi te aproximando das startups. Exatamente. Foi no momento que eu comecei a perceber que eu estava ganhando um dinheirinho legal fazendo esses joguinhos, esses aplicativos que eu vendia, né? Você tinha que baixar, fazer o download comprando, ou monetizava via ads, né? Via anúncios, que eu comecei a perceber, cara, por que eu estou vendendo projetos para os outros e por que eu não penso numa ideia e eu mesmo crio um negócio que é um aplicativo? E aí eu me conectei com esse mundo de startups. Aí fui pesquisar, peguei o dinheiro... Startup antigamente era considerada apenas aplicativo. Apenas, né? A pessoa pensava aplicativo era startup. Naquela época era exatamente isso. Empresas que são tecnologia que são de aplicativo, para baixar no Android ou para baixar na Apple. Exatamente. O termo evoluiu muito, né, nos últimos anos. Mas aí, em 2010, salvo engano, 2011, uns 2 anos depois que eu criei essa empresa, juntei o dinheirinho e fiquei pensando nessa questão de virar, em vez de ser um fornecedor de serviço, por que eu não crio um próprio negócio? E aí eu comecei a pesquisar mais e falei, cara, a meca da inovação, de startup, de empreendedorismo é o Vale do Silício. A mesma coisa que aconteceu em Nova York, lá em 2008, que eu passei aqueles 3 meses lá e voltei com a ideia desse novo negócio, eu passei, cara, vou passar 3 meses no Vale do Silício e quem sabe eu não volto de lá com alguma nova ideia, algum negócio, alguma coisa para desenvolver. Legal. Né? E aí fui no Vale do Silício, lá eu me conectei com muita gente. E algumas dessas pessoas foram as pessoas que estão por trás da Techstars, que é a empresa que mantém o Startup Weekend. Legal. E aí eles estavam com o Startup Weekend é um movimento global, tem mais de 130 países. É um movimento que eles fazem eventos em várias regiões do mundo. Em várias regiões do mundo. Estavam já bem forte nos Estados Unidos e em alguns países da Europa. Já tinha acontecido no Brasil umas 3, 4 edições. Mas eles estavam, pelo tamanho do Brasil, né? Eles estavam querendo contratar um country manager para tocar esse projeto aqui no Brasil. E abrir as portas para a Techstars também, eventualmente, trazer um fundo, né, de investimento do programa de aceleração de startups deles. E aí, como eu me conectei com eles gostaram do meu perfil e foram atrás de mim para me contratar para ser esse country manager, né? É engraçado até porque quando eu recebi a ligação, né, do americano lá me ligando, falou: a gente quer te contratar para você ser, né, o country manager, né? Nem sabia o que era country manager direito. Falei: não, ser o gestor aí. Falei: não, cara, eu sou empreendedor, meu negócio é ser dono do negócio, não vou trabalhar para ninguém. Eu nunca tinha trabalhado para ninguém até então. E aí o cara falou: não, mas você não está entendendo, só marca uma conversa aqui com o nosso pessoal para você conhecer, nosso CEO e tal.
Eu falei, tá bom, não custa nada, né? Vou conversar, mais uma pessoa que eu vou conhecer, vou trocar uma ideia. E, cara, foi uma cilada, né? Porque quando eu conversei, o cara é genial. Mark Negger, o nome dele, era o CEO. Não tinha como falar não. Impossível. Eu falei, cara, esquece, nem que eu vá ficar 2 anos só aqui, mas eu vou aprender. Só o aprendizado já. Vou já aprender vale. com esse cara, a startup que eu vim a criar depois disso vai vir com uma baita de uma bagagem. Né? E essa galera de startup, eles eram muito geniais. Você está falando na época que tinha acabado de surgir Facebook, Netflix, Instagram, né? Tudo acabando de surgir. Então, todo mundo querendo replicar uma nova... Né? Veio Snapchat, veio vários que foram... teve uma ascensão rápida, meteórica, venda e depois até acabou. Que era um termo que hoje em dia, graças a Deus, está sendo menos utilizado, porque exageraram também no uso, mas que era o tal do momento da disrupção. Né? Então todo mundo queria, vou criar isso aqui, vai disruptar tal mercado, vai disruptar tal mercado. E foi nessa época, né? Foi nessa época que surgiu a Easy Taxi, o Uber, né? Vários dos negócios que a gente usa, conhece hoje em dia, surgiram nessa época aí. Cara, e raciocinando um pouquinho, porque eu gosto de trazer uma visão empreendedora, e o nosso público ele é bastante empreendedor. Olha como é que é legal, né? Como você falou, você queria descobrir alguma paixão, e aí se a pessoa... Tem muita gente que quer descobrir alguma paixão também, né? Eu acho que até, eu vejo assim, dentro de casa, meu pai, minha mãe, já mais velhos, eu acho que talvez alguma frustração deles foi não ter descoberto, né? Uma paixão. Mas por que não descobriu? Porque não foi atrás. Verdade. A pessoa ficou sentada no mesmo ramo a vida inteira. Aí, pô, você tinha a empresa da família, testou, não deu, foi pro... Programa de desenvolvedor, foi para os Estados Unidos, aí foi pro Vale do Silício. Cara, uma hora você vai achar. Né? Eu brinco um pouco na minha trajetória também que, pô, fui auxiliar de almoxarifado, vendedor de shopping, vendedor de chip da TIM, telefonia. Cara, uma hora você... Cantor de pagode na noite. Então, uma hora você vai achar. Mas eu admiro a minha trajetória e a sua por isso, porque são pessoas inquietas. São pessoas que estão buscando. E eu acho que quem busca acha. E aí, nessa oportunidade que veio de você ser aí o diretor, o gestor dos eventos que acontecem da Techstars. Da Techstars, que é o Startup Weekend no Brasil. Eu acho que ali você teve esse encontro com comunidade. Porque quem participa dos eventos Startup Weekend são empreendedores que estão querendo fazer suas startups. Porque eles se encontram para compartilhar conhecimento. Foi essa é a cultura que a startups, o movimento de startups trouxe para o mundo. E hoje já é comum o G4 Club, por exemplo, empresários tradicionais de indústrias compartilhando conhecimento um com o outro, às vezes concorrente até. E o cara compartilhando conhecimento. Então, acho que foi aí que você descobriu sobre comunidade. E aí, como é que você sabe que você estava apaixonado por isso ou não? Como é que foi? Exatamente porque, de novo, voltando à minha origem, né? Maceió, uma capital, mas pode-se dizer que é uma das menores capitais do país, né? Cidade maravilhosa, fantástica, que eu amo de paixão, mas não é também a economia mais desenvolvida do país. E eu percebia, convivendo um pouco lá, até com o Sebrae, que eu comecei a conviver com algumas outras lideranças lá, eu percebia muito que, cara, tinha muito... o pessoal mais jovem tinha essa intenção, mas como já estava muito influenciado pela cultura antiga, né? De não compartilhar, de não falar, não conta. Se tive uma ideia fantástica, guarda para você, não conta, porque se você contar, vão roubar a sua ideia. Né? E acompanhando meu próprio pai, né? Minha família, as empresas da família, eu percebia, cara, tinha tanta coisa que a gente passava, eu mesmo, né? Como gestor lá das empresas da minha família, tinha tanta coisa lá que a gente passava que eu ficava pensando, putz, mas por que eu não vou ali e bato na porta do meu vizinho ou do meu concorrente mesmo, né? A gente tinha uma concessionária da Suzuki. Cara, por que eu não bato ali na porta do concessionário da Honda e falo, cara, como que você faz isso? Né? Se ele viesse bater na minha, eu ia falar, cara, eu faço assim, 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 assim. E você? E a gente ia trocar. Não é isso que ia fazer com que eu ganhasse o jogo, ou ele ganhasse o jogo. E nem é um jogo de ganha-perde. Né? O mercado não é tão simples assim como um ganha-perde. Né? E eu tinha isso na cabeça. E quando eu fui para o Vale do Silício, que eu vi como que funcionava essa colaboração entre as empresas, inclusive concorrentes, eu voltei para o Brasil falando, cara, esse é o meu propósito. O meu propósito. E não foi nada romantizado, tá, João? Inclusive, a minha trajetória, eu conto ela resumidamente assim, porque eu já fiz um pouco de tudo, cara. Embora eu tenha nascido em família, né, de alto poder aquisitivo, fui bastante privilegiado nesse sentido, meu pai me criou de uma forma de tipo, cara, encara os desafios da vida e se vira. Tem que passar pelo processo. E não só pelo processo, era literalmente assim, cara, se vira. Não tinha um plano de sucessão, entendeu? A empresa não era desse nível. Então, cara, eu tive a oportunidade de morar fora, fui morar nos Estados Unidos, fui fazer o último ano do high school lá, né? Do fundamental lá. Cara, cheguei lá, tinha
3 ou 4 dias que eu estava lá, né, na casa de uma família que me hospedava lá. O meu irmão de lá, né, eu tava saindo um dia, falei, tá indo pra onde? Tô indo trabalhar. Você faz o quê? Eu lavo o carro. Falei, tem vaga pra mim? Tem. Beleza. Ia lá lavar o carro com o cara, ganhava o meu dinheirinho, fazia minhas coisas lá, entendeu? Depois fui instalar telhado, fiz de tudo, cara. Entendeu? Show de bola. Aí voltei pro Brasil, a gente criou uma concessionária, cara, fiz curso de mecânica, fui ser chefe de mecânica, entendeu? Então eu já fiz de tudo. Então assim, não... Por que eu tô falando isso? Para não romantizar demais essa questão de eu quero trabalhar com o que eu amo. Sim, com certeza. Tem que ter cuidado, entendeu? Sim. Eu acho que achar o tem que testar. Exatamente. Isso. Tem pessoa que quer achar, mas cara, não quer testar nada. Eu fui vendedor da Herbalife, pô. Não, eu tenho amigos, cara, que até hoje... Eu andava com brochezinho, quer perder peso, pergunta de mim como... Amigos... Acho que o Volpe nem sabe dessa conversa aqui. Eu tenho amigos que até hoje estão no mesmo lugar. Na vida, assim, e amigos sim, que ficou pra trás mesmo, não tem problema de eu falar. Sim. Mas eu lembro quando a gente tentava ajudar várias rodas de amigos, cara, tem tal fulano é amigo meu, tá precisando de emprego, né? Tá contratando nesse setor, ele fala assim, não, mas isso daí eu não quero não. Entendi. E, tipo, o cara quer escolher. Então, cara, se você quer escolher, você não sabe se você vai gostar ou não. Você tem que se permitir. Então, com certeza. É bem isso. E foi isso, cara. E quando lá nessa parte do Startup Weekend... Você realizou quantos eventos de Startup Weekend no Brasil? Sei lá, cara. Ficou quanto tempo nessa... 5 anos. No último ano, a gente começou o primeiro ano... o ano anterior tinha tido 4 edições do Startup Weekend. Aí o ano que eu assumi... Você entrou em que ano? 2013. 13. Agora não tô lembrado se foi 2013 ou foi 2014, mas foi por aí. Primeiro ano que eu assumi, a gente de 4 passou para 20 eventos. Caramba. 20, 24, uma coisa assim. Era um evento por mês, mais até. O último ano a gente fez mais de 150 eventos. Caramba. Era 3 por final de semana. E o mais legal é que desses 150 e tantos que a gente fez, os Estados Unidos... Nesse mesmo ano tinha feito tipo 140. Caramba. E a Techstars tinha acho que 5 regiões, macro-regiões, né, com escritórios locais. Né? Era Brasil, o México para atender a América Latina, Singapura para atender ali a Ásia, né, o sul da Ásia, África e Europa. Era isso. E o Brasil, das 5 regiões, fora os Estados Unidos, obviamente, era a única região que era autossuficiente financeiramente. Caramba. Desde o primeiro ano. O primeiro ano, eles me entregaram um cheque, eu não lembro direito, mas era algo em torno de uns $100 mil, uma coisa assim. E falaram, Tony, isso aqui é o budget. No final do ano, né, ou antes, né, quando estiver acabando, você avisa para a gente vai fazer uma provisão para te mandar mais recurso. Em 5 anos, eles nunca precisaram mandar mais recurso para cá. Com esse budget, você tinha que organizar os eventos... Tudo. Contratar a equipe. Vender patrocínio. Vender patrocínio, contratar a equipe, organizar os eventos. Eles tinham um financiamento próprio, porque eles eram pagos. Eram pagos, era super barato, mas eles eram pagos. E a gente ensinava esses organizadores dos eventos a conquistar patrocinadores. Ah, legal. Então você tinha um player local da cidade que faz evento, você entrava com a bandeira. Exatamente. A gente entrava com a bandeira, com a metodologia, com a rede, com o apoio, com tudo, e eles rodavam. E em determinado momento, eu desenvolvi alguns produtos lá dentro. Eu sou muito quieto, né? Então eu desenvolvi alguns produtos. Um desses produtos era eventos corporativos com a mesma metodologia do Startup Weekend, só que para empresas. Para empresa tradicional. Empresa tradicional fechada. Porque a metodologia de startup, ela acelerava o processo da empresa, ela era mais enxuta, né? Até que um livro que ficou muito famoso foi Startup Enxuta, né? Exatamente. Que várias empresas tradicionais leram esse livro, conseguiram diminuir o time e aumentar a proatividade, a eficiência por conta de processos que as startups faziam. E aí eu fiz eventos desses na Coca-Cola, na Ambev, na Braskem, na Bosch, eu acho, sei lá. Fiz várias empresas grandes durante os anos aí e com isso, e cobrava caro nesses projetos, e aí consegui então manter a operação sem precisar de mais nem $1 sequer da sede para o Brasil, entendeu? 5 anos. 5 anos. E outro ponto também é que na época o NPS, que inclusive era uma sigla, né, que hoje em dia está um pouco mais conhecida, mas ninguém conhecia na época. Até hoje é bom a gente atualizar a turma. O nosso, já a gente explica o que é, mas o nosso NPS era o maior das 5 regiões, que era quase sempre 89, 90. Que é uma pesquisa de satisfação, nada mais do que uma pesquisa de satisfação sobre o evento, sobre a entrega, sobre a experiência. Com toda uma metodologia por trás, né? Mas é isso. Exato. E, cara, o legal é que tudo isso que eu aprendi no Startup Weekend, eu trouxe como bagagem e traduzi para o uso no G4. Né? Então, assim,
não sei se é o Steve Jobs, quem é que tem aquela frase, né? Que você só consegue ligar os pontos olhando para trás, né? Totalmente. E, cara, é isso. De 2008, que foi quando eu tomei a decisão, né? Cara, o turning point, né? De falar, cara, daqui para frente, amo minha família, amo os negócios da família. Foi o que me deu toda, né? Sim. Possibilidade de estar onde eu tô até hoje e tal. Mas, pelo menos, vou testar, né? Sim. Me encontrar meu propósito aqui. Sim. E aí essa viradinha de chave fez com que todo o resto fosse se conectando e me trazer até onde eu tô hoje, né? Legal, eu acho que foi até uma decisão parecida com a que eu tomei, mas guardado proporções diferentes. Quem conhece, já contei muito a minha história, vendo uma família super humilde, que quando foi a decisão de eu sair da casa dos meus pais. É um pouco parecida, porque foi assim... Mas exatamente. total. Porque foi assim, cara... Daqui pra frente, eu não volto mais. Isso. E não é uma questão de não voltar mais por orgulho. Porque imagina, deu tudo errado na minha vida, eu vou dormir na ponte e não vou na casa dos meus pais. Eu vou voltar. Óbvio. Mas é uma questão assim, tudo que estiver sobre o... É meio que estoicismo, que aí você gosta muito. É isso então, mesmo. tudo que estiver sobre o meu controle, eu vou fazer. Exato. Se acontecer um ato divino, da força maior da natureza, que eu tiver que voltar pra casa dos meus pais, pô, meus pais vão amar tudo isso bem. daí. Até hoje eles acham que nós somos as crianças deles. Exato. Entendeu? Mas, velho, mas o que estiver no meu controle, eu vou fazer. Então é o que você falou. Eu olho pra trás e falo, cara, tudo valeu a pena, tudo foi bom, porque liga os fatos. Acho que essa é a sua mensagem também que você falou de agora. É exatamente isso. Da Techstars, 5 anos no mercado de startup, Startup Week. A mudança foi direto Techstars, G4? Teve um tempo de sabático ali? Como que foi essa... Eu não era rico na época. Foi ali que você conheceu o Thales, nesse movimento de startups? Eu conheci o Thales na na inauguração, em 2012, na verdade, eu conheci o Thales, porque eu participei de uma edição do Startup Weekend em Recife, onde ele ia ser o mestre de cerimônias lá, ia abrir, né, o evento. Mas não me conectei muito com ele, só de oi e tal. E aí, em 2013, quando eu fui abrir o escritório aqui no Brasil, a EasyTax ele já tinha lançado a EasyTax, que ele lançou dentro de um Startup Weekend. Legal. Né? E tinha acabado de receber um aporte da Rocket, né, da empresa do fundo lá que investiu nele. E aí, então, eu fui abrir o escritório, o evento ia ser no auditório do Google, que era o nosso grande parceiro, e eu convidei o Fábio Coelho, né, o presidente do Google, para ser o palestrante lá, e o Thales Gomes, que na época também não tinha muito contato com ele, mas conheci ele e falei, cara, Thales, estou um evento... Tinha acabado de receber um aporte, isso era legal para a comunidade, Exatamente. Um cara que acabou um exemplo de uma startup que poderia ter nascido no Startup Week e estava dando certo. E né? para quem talvez está ouvindo falar Thales e não conhece, a gente está falando do Thales Gomes, que é um dos fundadores e talvez a maior imagem aí do G4 Educação, que fundou junto com o Tony, né? Exato. Eles fundaram junto e nessa trajetória ele vai contar que vai chegar até morar junto já. Exato. E mais uma vez, né? Você só consegue conectar os pontos olhando para trás, né? Exatamente. Então, em 2012, participei de um evento em Recife, conheci esse moleque, que na época Exato. ele era um moleque, né? Que era o Thales. 2013, o pessoal, Tony, faz a inauguração do escritório aí. Eu falei, beleza, vou fazer lá no Google. Vou chamar um tal de Thales Gomes. Conversar o Fábio com ele e vou chamar o Thales. Não, a galera lá nos Estados Unidos já até conhecia o Thales, porque eles acompanham os cases. Eles acompanham os cases, né? E aí chamei o Thales, mas assim, era só para ele dar uma palavrinha lá e, porra, valeu, obrigado. Não tinha amizade, tchau. Nada. Quando ele começou a falar, né? E ele nem tinha essa pegada de palestrante, de nada. Sim, hoje é um baita do comunicador, né? Que eu nem lembro se ele apresentou com um slide, ou se na época ele nem tinha slide, não lembro, cara. Mas ele apresentou lá o case dele, falou tal. E uma das coisas me deu um estalo no final da fala dele, que conecta super com o G4, que foi ele falando, cara, um dos meus objetivos, né? Eu tenho aqui a EasyTax, meu objetivo é o estilo dele, né? Dominar o mundo e tal, não sei o quê. Mas ele falou, cara, um dos meus objetivos secundários, né? O paralelo, é exatamente ajudar a sociedade, ajudar o Brasil a ter mais EasyTaxes. Ele falou. E, cara, quando ele falou essa frase, eu falei, putz, conectei. É isso que eu quero. E se esse cara hoje, pelo menos, né, em termos de Startup Weekend, era o maior case que a gente tinha, eu falei, cara, esse cara eu preciso usar ele como modelo. Sim. E aí o que aconteceu? Esses eventos que eu tinha, corporativos, Coca-Cola, Citibank, você levava ele. Citibank, todos eu levava ele. Entendi. E aí o que aconteceu? Ele começou essa pegada palestrante dele, de tal, da imagem. Acabou escrevendo livro. Escreveu livro, tudo e tal. Então uma coisa foi ligando a outra. Cara, eu ajudando ele me ajudando também. Os eventos corporativos, né? Ele ia lá, cobrava lá, e super justo, né? E tal. Os que eu convidava ele, o único lugar que ele ia de graça era no Startup Weekend, entendeu? Show. Eu chamava ele para um ou outro, ele ia e tal. Então teve essa conexão. Com pouquíssimo tempo, assim. Eu lembro até que uma vez eu precisava alugar um
um amigo meu tava... Um mentor do Startup Weekend ia ficar aqui em São Paulo para um evento do Startup Weekend, precisava de um local para dormir. E não sei o que estava rolando na cidade, que quase não tinha hotel, os hotéis estavam super caros, e foi de última hora. Falei, cara, peraí que eu vi que o Thales estava na Coreia, na África do Sul, sei lá onde é que ele estava abrindo a Easy Taxi. Deixa eu ver se ele se ele aluga o apartamento dele, porque alguém já tinha me falado que já tinha pegado diária lá no apartamento dele e tal. Aí eu mandei mensagem pra ele, tá, tô precisando... Ele falou, cara, não, manda ficar lá em casa. Era um Airbnb, nem existia Airbnb. Não existia Airbnb. Mas aí o cara foi lá, ficou na casa do Thales e tal, e aí isso nos conectou mais. O tempo foi passando, aí ele fez a saída, né, da Easy Taxi, a gente se aproximou, começou aquela história do poker, de jogar poker lá na casa dele. Você já tinha saído da Techstars ou ainda não? Não, tava na Techstars. Tá. Aí, jogar poker e tal, não sei o quê, e ficamos mais amigos cada vez mais. De novo, nessa jogada do poker, foi um outro momento que eu percebi que aí é um aprendizado, inclusive... muitas vezes você tem a experiência só depois que você aprende, né? Tava lendo um livro de um cara de um professor, de um autor que eu conheci em Boston, num evento que eu fui ano passado, evento do Thiago. Sim. E o livro chama Fanocracy. Esqueci o nome do autor, mas Fanocracy, né? De fan em inglês, ocracy, como se fosse de democracy. E esse livro fala, cara, você não se conecta com as outras pessoas simplesmente conversando com elas ou numa transação. Você conecta com outras pessoas quando vocês têm pontos em comuns. E os principais pontos em comuns para criar uma conexão verdadeira são hobbies. Sim. E aí, então, eu percebia lá naquela noite do poker que, cara... Tinha de uns 10 que ia, 12 que iam, tinha uns 2 ou 3 que eram realmente loucos, assim, por poker. A maioria gostava. Sim. Mas não era louco, alucinado, nem nada. Sim. Só que tava lá em torno de uma mesa de poker e falando de negócio, falando de oportunidades, falando de amenidades, falando de coisas, e acabava criando essa conexão. Sim, né? com certeza. Passado mais alguns dias, eu saí da Techstars, né? Completei um ciclo lá de 5 anos. E já queria um desafio novo, já viu que já tinha entregue. Novo. Tentei tirar um sabático, mas, pô, empreendedor não consegue, né? Cara, só para antes do gancho do G4, eu acho que é dois lados bons pra gente falar, tanto Techstars, e eu acho que talvez até uma jornada antes, porque eu acho que a gente vem falando de um crescimento, foi bacana, como você falou também, não dá pra romantizar tudo, teve que lavar prato e tudo mais. Exato. Agora, não sei se na Techstars teve algum momento, tipo assim, porrada, que você falou, cara, caramba... Ou foi mais tranquilão mesmo? Só nesse 5º ano que você quis sair? Não teve, ou teve um momento que a pessoa sair e falou, porra, que puxado esse negócio, um desafio. Um aprendizado que você tira, vamos dizer, sabe? Uma parte... Pô, eu acho que esse lado da história que foi, talvez eu teria feito de outra forma, ou me calejou, e o que eu aprendi de bom na Techstars foi isso, sabe? Depois a gente foi pro G4 também. Cara, meu primeiro... Posso dizer, fora, né, o que meu pai me fez... Né, exercer dos 12 aos 18 anos, vamos dizer. O meu primeiro emprego foi na Techstars. Sim. E eu entrei lá, com toda a sinceridade do mundo, com aquela visão que eu falei agora há pouco. Com a visão de, cara, vou passar aqui 2 anos, aprender o máximo possível e voltar a empreender. Sim, era o meu sonho. Era tão legal que eu acabei ficando 5 anos. Exato. E saí porque não tinha mais para onde eu crescer lá dentro. Legal. Para eu crescer lá dentro, eu tinha que sair do país. Sim. E nesse meio do mais caminho, global. E nesse meio do caminho, que para mim poderia ter sido uma baita oportunidade, só que nesse meio do caminho, por conheci o Brasil inteiro graças a essa iniciativa. Eu me apaixonei pela causa de, cara, eu preciso ajudar o meu país. Brasil. Entendeu? Sim. Então, eu tive proposta de ir para Nova York, tive proposta de ir para Alemanha, e eu recusei porque eu queria ficar no Brasil. Né? E, cara, durante essa temporada no Startup Week, na Techstars, teve 2 caras que me marcaram muito. Vários, né? Mas 2 principalmente. Um é o Mark, que era o CEO, era o fundador do Startup Weekend e o CEO, né, do Startup Weekend. O Startup Weekend foi adquirido pela Techstars, ele não nasceu dentro da Techstars. Entendi. Mas teve um outro cara também que é fundador da Techstars e sempre foi envolvido com o Startup Weekend desde o começo, que chama Brad Feld, que é um autor mega conhecido aí do mundo de startup, empreendedorismo. O cara tem livros fantásticos e é meio maluco, mas é um grande investidor. O cara investiu no Uber, investiu esqueci o nome daquela, Fitbit, investiu em várias empresas legais aí, multimilionário. Acertou vários investimentos. Acertou várias. O cara é um gênio, maluco, mas é gênio. E eu convivi bastante com o Mark, convivi um pouco menos com o Brad, mas o pouco que eu convivi com o Brad e o muito que eu convivi com o Mark, cara, foram assim, escolas incríveis de liderança,
de viver o propósito, de transformar o propósito em negócio. O Mark, por exemplo, coisas que eu acredito até hoje. O Mark ele falava, cara, o Startup Weekend nasceu como uma instituição sem fins lucrativos. Eles não distribuíam lucro. 100% do lucro era reinvestido. Até porque tinha regiões dessas que era deficitária. Então eles pegavam os lucros dos outros lugares. O meu lucro, por exemplo, às vezes ia para outra região. Nunca tirei um dividendo sequer disso. E o Mark falava, cara, qualquer objetivo final de qualquer ONG, de qualquer iniciativa do terceiro setor, deveria ser deixar de existir. Bizarro, né? Sim. É muito paradoxal. E na cabeça do Mark era isso. Inclusive, ele saiu do business depois de alguns anos. Acho que 1 ou 2 anos depois que eu saí, ele acabou saindo também. Porque na cabeça dele foi isso. Falou, cara, o Startup Weekend não precisa mais existir. A missão foi cumprida. Entendi. Entendeu? Show. Isso é surreal. Na minha cabeça, meus sócios vão me matar ao ouvir isso, mas na minha cabeça, o meu sonho é que o G4, sei lá, que seja daqui a 5, 10, 15 anos, mas que o G4 deixe de existir. Pelo menos como ele foi quando a gente começou. Sim, sim. Entendeu? Essa é uma visão que para mim foi adotada pelo Mark, que é bizarra. Ele pode vamos dizer... Se reinventar. Exato, é como se fosse um Transformers, sabe? Porque até o próprio Thales fala um pouco disso, né, nas aulas, que é aquela questão de você pensar em algo que vai matar seu próprio negócio. No negócio, né? Vai matar seu próprio negócio. Exatamente. Então eu acho que o propósito do G4 está muito claro, que é gerar 1 milhão de empregos, né, até 2030. Até 2030. Eu acredito que talvez depois de 2030 possa nascer uma outra pegada, porque, agora eu já matei 1 milhão de empregos. Exato. Essa ideia de comunidade, de compartilhar, de ecossistema, de empreendedorismo, de empresa se ajudando, tá muito forte. Exato. E eu tô vendo um outro gap em outro lado, e aí o G4 se reinventa e vai para esse outro gap. Eu acho que pode ser um sentido assim. É bem isso. Acredito nisso também. E o Mark foi um grande líder para mim, no sentido de que ele raramente me dava as respostas, mas ele sempre me indicava onde eu podia encontrar as respostas. Legal. Eu várias vezes ia falar que tinha dificuldades assim que eu comecei aqui, eu contratei um braço direito, né? O André Ota, um cara que eu admiro pra caramba. Eu conheci ele, né? Ah, é verdade, eu conheci o André. Tem um detalhe legal que eu conheci ele, eu participei de um programa da Fundação Estudar. Do Jorge Paulo Leman, tinha 23, 24 anos, e ele era monitor lá. Ele era um dos monitores. Que legal. E o Otto é um cara fantástico, só que no começo eu tinha por diferenças de perfil meu e dele, eu tinha um pouco de dificuldade na gestão dele, né? Entendi. E fui conversar isso com o meu CEO, né? Fui conversar isso com o Mark. E o Mark falou, cara, Tony, você já leu... porque foi a sua primeira experiência como líder, né? Eu tinha experiências como líder nas empresas da família. Da família só. Mas de outras empresas, de outros negócios. Exato. E como líder sem ser dono, digamos assim. Exato, também. E aí o Mark chegou para mim e falou, Tony, você já leu esse livro aqui, que é o The Hard Things About Hard Things, né? O lado difícil das coisas difíceis. Do Horowitz, eu acho. Do Anderson Horowitz. E eu não tinha lido ainda, né? E, cara, li esse livro em 2014, eu acho. Li esse livro e mudou minha vida. No sentido de empreendedorismo, de empresarial. Que é aquela coisa, cara. Eu tava numa situação difícil e eu tava buscando uma saída fácil. Entendeu? Eu tava querendo terceirizar o meu problema. Eu fui falar com o Mark, mas eu fui meio que assim, Mark, resolve essa pra mim. E o Mark percebeu e falou, cara, lê esse livro aqui. Depois você me fala. Porque eu cheguei acho que nem o André sabe disso, mas eu cheguei na época até a cogitar de falar, cara, não dá, ele não é o cara certo. Graças a Deus porque ele é fantástico. Um cara que realmente me ajudou. Você não queria passar pela dor de ter que desenvolver uma pessoa, que é o que o líder tem que fazer. Eu cheguei a cogitar a mandar ele embora, ou trocar ele, entendeu? Ou falar, cara, não tem outro lugar para botar ele e tal. E o Mark me fez ler esse livro e ele falou, cara, se alguém tem que mandar ele embora, é você. Agora, se você mandar ele embora, a responsabilidade é sua. Exato. Se foi a decisão certa ou se foi errada, a responsabilidade é sua. Exato. Não é de mais ninguém. Exato. Ele falou, lê esse livro antes de tomar qualquer decisão e depois que você lê esse livro, me fala o que você achou. E aí eu li o livro e falei, cara, quem tá errado sou eu. Exatamente. Quem tá errado sou eu, a responsabilidade é minha. Se eu tô tendo dificuldade, eu tenho que entender, tenho que buscar saber o que é, tenho que desenvolver ele. Se tem algo que eu tô achando que ele não tá bem desenvolvido, eu vou ajudar ele a se desenvolver. Exatamente. E a resposta é minha. Exatamente. E, cara, o cara virou meu braço direito, esquerdo, tudo. Animal. E você adotou essa filosofia? Adotei essa filosofia. Eu gosto muito de uma frase, eu sou muito comercial, né? Nosso time é muito comercial, eu gosto que a pessoa fala assim,
quando um líder, talvez, né, reclama do time dele, comercial, fala, o erro tá em você, no líder. Total. Se o seu time é um lixo, vamos dizer, cara, você é o lixo mor. Cara, o time sempre vai ser o reflexo do líder. Exato. Sempre. Um líder que reclama do time... Olha, não sei nem se era nascido, mas olha a seleção de 94. A gente lembra do Romário. Sim. A gente lembra do Bebeto. Mas quem que era o líder? Era o Dunga. Dunga, pô. Era o Dunga. Aqui, ó. Era isso. Garra, força. A raça era ele, exatamente. Véio. E aquela seleção tinha aquela raça por causa do Dunga. Exatamente. Galera, eu lembrei aqui que no início eu nem falei um pouco do currículo do Tony. Já apresentei como se fosse de casa pela nossa intimidade, mas eu acho que tá ficando legal que a pessoa vai descobrindo aqui no nosso papo. Mas também muitos, né, vão conhecer pelo G4, de educação, pelo case que virou, até porque é difícil alguns clientes nossos que não conheçam o G4, porque acompanham o trabalho da SI, a SI tá há 4 anos nessa comunidade já, então, como eu falei, já gravei podcast com você também, então muitas vezes as pessoas já têm esse... Olham pro Tony Celestino, pensam G4 Educação, G4 Clube. Então nasceu numa mesa de pôquer, você e o Thales ali trocando ideia, mas veio o Alfredo, veio o Nardon. Como é que foi isso? Como que foi a sua experiência de G4? Quais foram os seus aprendizados? O que você levou desse mundo de startup? O que você usou de aprendizado? Quais foram os maiores desafios? Que eu acho que todo mundo tá vendo essa fase do G4 muito boa. Mas, pô, que momento que foi ali, um momento que você achou que não ia dar certo também. Eu acho que esse é o mais importante em podcast. Quando eu ouço podcast, eu acho que os momentos que mais me pegam é quando eu escuto alguns empreendedores falando, cara, eu achei que não ia dar, eu achei que, porra, tive que pedir ajuda, pedir arrego, respirar. Como é que foi essa trajetória? Compartilha um pouco com a gente, eu vou tirando insights aqui. Deixa eu primeiro pegar uma parte aí dessa sua pergunta, depois eu volto pra história, tá? Mas eu não sei, cara, se eu sou muito abençoado ou sei lá, ou se é a minha ingenuidade, talvez. Mas, cara, nunca na minha trajetória eu me peguei nessa pensamento assim, cara, não vai dar certo. Tipo, fodeu, tá tudo... Não, óbvio que tem momentos, por exemplo, pandemia. A gente teve o nosso faturamento caiu 90%. Boa, né? Mas foi algo que aconteceu com todo mundo. Tá, legal. Né? Mas já é legal. Pra pessoa saber como que você deu a volta por cima disso, mas eu acho que o aprendizado do que eu quero trazer nesse ponto específico é muito a questão de mentalidade. Entendi. E mesmo sem nunca ter ouvido essa frase, sem nada, mas eu me identifiquei muito com ela depois que eu vi, acho que foi o Ortiz, Fernando Ortiz, um colega nosso de G4 Club, que um dia X lá botou um meme lá, que ou soltou essa frase, não lembro como foi, mas é aquela coisa, né? Cara, é impossível você vencer daquela pessoa que nunca desiste. Sim. Né? E é o meu perfil, cara, resiliência. Eu nunca desisto, entendeu? Sim. Cara, até hoje... não sou perfeito, já desisti de vários projetos, várias coisas, mas de um negócio que eu me propus a fazer, por exemplo, a startup lá, a Software House, eu desisti. Sim. Mas não é que eu desisti dela, é que no caminho, na jornada, eu falei, opa, isso aqui é mais legal. Exatamente. Eu acho que você nunca desistiu de dar certo. Exato. Entendeu? De projetos, por aí, beleza. É o que eu falo muito pra mim também. Também já tentei fazer franquia, já tentei fazer escola de empreendedorismo, já tentei cantar, já tentei de tudo. Mas eu nunca parei. É a tua história, né? Nunca estacionei. Dar errado não é opção. Exatamente. Né? Exatamente. Se dar por vencido não é opção. Exatamente. Né? A opção é sempre, cara, não tô conseguindo evoluir aqui, vou pra cá. Exato. Não tô conseguindo evoluir aqui, volto pra cá. É isso aí. Vou pra lá, vou pra cá. Agora, parar, estacionar não é uma opção. Não existe. Exatamente. Não existe, Exatamente. né? Então, cara, na minha cabeça, em nenhum momento eu nunca parei pra... Putz, vai dar errado esse negócio. Putz, vai ter um problema assim, cara. Não, sempre foi tipo... E eu acho que o próprio livro, que é uma dica que eu deixo aí pra quem tá nos ouvindo, do lado difícil das coisas difíceis, ele ensina isso, cara. Uma das passagens, faz muito tempo que eu li esse livro, é ele falando que ele tava num roadshow para captar um dinheiro, que se ele não conseguisse captar esse dinheiro, a empresa ia morrer. E ele recebe a notícia pelo sogro dele, não lembro quem foi, de que a mulher dele tava com câncer. Caramba. E aí, na hora, ele pegou e falou, tá bom, tô voltando para casa. E aí a mulher chegou e pegou o telefone da mão do pai e falou, não, você não vai voltar para casa, você vai continuar o roadshow. E ele falou, não, mas eu preciso estar aí com você. E ela falou, mas se você estiver comigo, você vai estar matando a empresa. Eu tô tranquila, tô com meu pai aqui, vou te dando notícia, continua aí e faz seu trabalho. Caramba. E ele tinha uma reunião mega importante naquele mesmo dia, ele teve que pegar aquilo ali, usar do estoicismo, né? E falar, cara, não posso controlar. Exato. Não é o estado lá da minha mulher que vai fazer ela se curar do câncer. Né? Eu preciso continuar isso aqui pelo bem da empresa e das não sei quantas mil pessoas, e não sei quantas mil pessoas que dependia da empresa. Exato. Né? E aí ele foi e continuou. Então, eu levo muito disso, né? Dessa, cara, não tem opção de
de dar errado, né? Show de bola. Dito isso, deixa eu contar um pouquinho da Cara, trajetória. É isso, eu acho que muita gente, talvez também, como eu falei, até para reforçar, conhece G4 Educação, pô, tá vendo esse foguete todo. Como foi montar isso? Porque agora, conhecendo mais a sua história, eu tô pensando, pô, eu era ali um colaborador de uma grande empresa, né? Eu era um executivo, né? Que é o que você era, um executivo de uma grande empresa. Cara, não sou mais executivo, volto a ser empreendedor. Cara, a gente tinha certeza que ia montar um foguete, não tinha. Foi uma ideia de fazer, vamos fazer um teste, vamos fazer um projeto, vamos fazer alguma coisa, vamos curtir juntos. O que foi a ideia e como que foi, depois que vocês entenderam que isso realmente poderia ser um business grande, como que foi montar tudo isso, cara? Virar um negócio gigante de 400 colaboradores hoje. Como que é? Eu nem imagino. Pô, eu tenho 30 na Soluções de Investimentos hoje, eu não imagino como é que era 400 pessoas, entendeu? É então, uma loucura, acho que é legal compartilhar isso. Exato, é legal compartilhar como que constrói isso, sabe? Legal. Cara, pra mim não teve muito essa chave, entendeu? De, eu sou executivo, agora eu vou virar empreendedor. Mas porque eu sempre, mesmo na posição de executivo, eu estava como empreendendo. Entendeu? Eu sempre tive essa questão, né, que as pessoas falam muito, né? O espírito de dono, né? Sim. Sempre fez parte do que eu faço. Acho que talvez pela minha criação, né? Dentro da empresa. Meu pai... Coincidentemente ou não, né? Eu comecei na empresa pelo almoxarifado e meu pai sempre me deu esses ensinamentos, né? Tipo, mas aquilo ali é o fulano que faz. Meu pai falou, não, irmão, a empresa é sua. Você tá no almoxarifado, mas a empresa é sua. E aí eu cuidava disso, né? Legal. Então não teve muito essa virada de chave para mim. A questão da história é bem legal porque eu tava meio que no sabático, tava meio que tranquilo. Aprendi muito nesse período, na Techstars, no Startup Weekend. Estava doido para colocar isso em prática em alguma empresa, em algum projeto. E aí, cara, caiu no colo. Eu cheguei em casa um determinado dia, a casa que eu dividi com o Thales, a gente morava numa casa. E quando eu cheguei do treino, né? Tava chegando do jiu-jitsu, quando eu cheguei, que abre a porta, que fecha, escuto um barulho na sala. Quando eu olho, tá ele, o Alfredo e o Nardon conversando no sofá, batendo papo. E aí eu fui chegar junto e ver, e aí, galera, beleza, qual que é o papo? Eles, não, a gente tá conversando aqui porque estamos com uma ideia, talvez até você possa ajudar, o Thales, né? Talvez você possa ajudar, senta aqui, escuta essa ideia. E aí eles começaram a compartilhar o que era a ideia que eles tinham na cabeça. Basicamente falando, os três, né, davam palestra, principalmente Thales e Alfredo. O Thales tinha acabado de quebrar a perna num acidente que ele teve, e aí teve que cancelar várias das palestras dele, e começaram a falar, cara, esse negócio de dar palestra é bom, mas é complicado, porque eu tenho que estar num lado do país, no outro dia eu tenho que estar no outro, atrapalha completamente minha agenda, é uma loucura, e, putz, eu vou lá, tal dia eu tô dando uma palestra para os líderes de uma empresa multinacional. No outro dia eu estou dando uma palestra para um grupo de estudantes universitários, não sei não. O nível é muito diferente e eu não quero contar a minha história. Não quero ser um palestrante motivacional. Eu quero ser um palestrante que ensina algo. E é difícil ensinar, né, algo prático, objetivo para uma galera universitária do nível de negócio de empresa que a gente está criando. Então a gente está pensando aqui, cara, em juntar nós três e compartilhar nossos conhecimentos num evento que a gente vai fazer para 100, 200, 300 pessoas. E aí eu trouxe a minha expertise do Startup Weekend. Falei, cara, legal, mas no Startup Weekend uma das outras coisas que o Mark me deu muito foi estudar sobre metodologias e modelos de ensinos inovadores, que é diferente da escola da sala de aula da escola, que infelizmente é um modelo que ainda se usa até hoje. E é super defasado. Não, na boa, é ridículo. É horrível. É ridículo. Mas... E aí vem, né, Project Based Learn, né, então, né, aprendizado baseado em projetos, né, peer-to-peer learning, né, aprendizado pessoa a pessoa, né, um aprender com o outro e não com uma figura de um professor, né. E aí eu trouxe isso para a mesa nessa discussão. Falei, galera, em vez de fazer com 200, 300 pessoas, porque vai ficar muito, né, você não consegue dar atenção para 200, 300 pessoas, e nem essas 200, 300 pessoas vão conseguir se conectar entre si, vamos fazer para 50 pessoas. O Startup Weekend, por exemplo, ele era para 100 pessoas, 100 e 120, era o limite. E eu já percebia no Startup Weekend que 100, 120 pessoas tinham dificuldade de fazer network entre elas. Era muita gente já. Falei, galera, vamos fazer para 50? E aí essas 50 a gente vai conseguir criar momentos para elas, para que elas se conectem entre si. Mas para que a gente quer que elas se conectem? Cara, peer-to-peer learning.
Eu tô aqui com um cara que vende consórcio, eu tô aqui com outro que vende, sei lá, caminhão. E aí o cara chega, cara, vamos fazer uma parceria? Como que você tá fazendo isso? Pô, meu consórcio lá não tá girando. João, me ajuda. Legal. Porra, faz isso. É o peer-to-peer learning, entendeu? E, cara, outra coisa, além das aulas que vocês vão dar, a gente tem que ter momentos entre as aulas para vocês darem mentoria para essa galera, individualizada. Mesmo que seja numa mesa, né, um grupo, mas você tem que dar atenção específica. João, qual que é a sua dor? Como que eu posso te ajudar? Aí, mas por que isso, cara? Porque é o tal do Project Based Learning. Tipo, qual que é o projeto do João? O projeto do João é SI. Então, como que você consegue realmente fixar eu tenho certeza que você passou por isso. Sim. Na mentoria com o Alfredo, provavelmente, os outros provavelmente também, mas porque o Alfredo ele é genial nessa parte, né? Mas ele provavelmente, em algum momento da sua mentoria, ele te deu alguma dica, alguma coisa que você conseguiu facilmente relacionar a SI, você aprendeu aquilo e não esqueceu até hoje. Sim. Com certeza. Tô falando a verdade? Não, com certeza. Então, isso é o Project Based Learning, né? Então, eu trouxe esses aprendizados que eu tive do Startup Weekend para aplicar no G4. Que legal, eu não sabia dessa história. Eu não conto isso, eu tenho que contar mais. Mas eu pode até se dizer que o G4 é uma evolução do modelo educacional que você pegou em todos esses... Que eu aprendi no Startup Weekend. Que legal. E aí o pessoal gostou, o Thales, o Alfredo e o Nardão gostaram dessa ideia? Eles gostaram, teve uma discussão grande aí, porque, não, mas pô, com 300 pessoas a gente vai faturar muito mais. Sim, e tal. Só que com 300 ia acabar sendo uma palestra. Exato. Não ia ter essa entrega diferente de educação. E eu trouxe isso pra mesa. E inovou muito, cara. O G4 hoje compete com o FGV, com Dom Cabral, com instituições de ensino, com modelo tradicional, INSPER, modelo tradicional de ensino. Então, eu acho que, a baita de uma inovação. Eu converso muito com amigos conversei esses dias, que vieram no G4 Day, eventos e tal, que falou assim, cara, achou fantástico. Ele falou assim, isso vai disruptar o mercado. Ninguém mais quer ficar 4 anos numa sala de aula. O cara quer sentar com alguém que fez rapidamente, já pegar dicas práticas e sair executando. Exatamente. Que é o Startup Weekend. Caramba, cara. Que porrada. Inclusive, cara, essa questão de fazer 200, 300 pessoas e quando eu trouxe para 50, e teve, não, mas aí vai faturar muito menos. Tal. Eu falei, cara, 300, é o que você falou, é uma palestra, é um evento legal. Qual que é o ticket limite assim que a pessoa vai pagar num evento como esse? R$1.000, R$2.000, R$3.000, legal. Quando eu falar para ele que ele está com 50 pessoas super qualificadas, que foram vetadas, né, foram selecionadas para estar ali, e que é só 50, que ele vai ter atenção individual de cada um de vocês, cara, meio que não tem limite do quanto que eu consigo cobrar nisso aqui. Sim. E realmente foi o que aconteceu. Que é um comitêzinho, né? É um petit comitê. Eu lembro até que essa discussão foi engraçada. Eu acho que foi no mesmo dia que a gente teve essa discussão. Foi 2 dias depois, uma coisa assim. E aí o Thales, não, então vamos cobrar R$20.000. E aí o Nardon, né, mão de vaca, do jeito que ele olhava assim e falava, não é possível que alguém pague mais do que R$2.000 por um negócio desse. Caramba. E o Alfredo, do jeito que gosta das coisas, né, muito acelerado e tal, não sei o quê. Não, bota 8.000 e a gente dá desconto e fica por 4 e aí vai pra 5 e não sei o que e tal. E o Thales, não, é 20.000. Eu falei, galera, vamos resolver esse problema aqui, vamos botar por 10.000 e a gente testa, se vende rápido ou se vende pesquisa de campo na unha na prática. Se vender rápido, a gente aumenta o preço da próxima. E resultado, em 6, 7 dias a gente encheu a primeira turma, vendeu R$500.000. Legal. Que era 50 vagas a R$10.000, vendemos R$500.000 em 5, 7 dias. Caramba. Aí a gente falou, realmente dá pra esticar um pouquinho mais. Fomos esticando o preço. Legal. Cara, é um aprendizado que hoje eu acho que tá 38.000. Deve estar por aí. Que é um dos programas. Dos programas. Esse daí a gente tá falando do Imersão e Mentoria. Quando o G4 Educação nasceu, hoje era o primeiro. Chama Gestão Estratégia. Chama Gestão Estratégia. Era Imersão e Mentoria, foi o primeiro. Exato. Foi um MVP, eu participei da turma 26. Você tá contando a história do primeiro. Mas eu acho que o aprendizado muito legal, cara. Olha como é que é engraçado. Pô, eu quero atender 300 pessoas, quero atender só 50. Não, isso para todo o mercado, né? Aqui no consórcio imobiliário, pô, eu quero atender talvez uma classe mais baixa e maior volume, ou uma classe mais elitizada e menos volume. Então todo mundo tem que ter isso daí. E eu acho que uma estratégia boa que vocês fizeram, porque eu acompanhei um pouco desde o início. Eu tive amigos que foram das primeiras turmas. E aí o cara, eu sempre fui muito curioso. Eu já tinha despertado pro empreendedorismo. Então a hora que os amigos postaram, eu falei, caramba, quem quer G4? Pô, Thales, eu já tinha tido acesso a comunidades de startup também. Então eu sabia da EasyTax, sabia que ele tinha feito livro, sempre vi ele nesses movimentos. Então eu já falei, cara, deixa eu pesquisar mais a fundo. E é uma estratégia eu lembro que a pessoa ela tem que se aplicar, agora não sei se hoje em dia já tá assim, eu abri muito o funil. Mas a pessoa... Continua assim. Não é tanto quanto eu fazia antigamente. Que era na unha antes, né? Era uma análise sua. Agora tem toda uma plataforma, né? Mais fácil. Mas a pessoa se aplicava. E eu lembro, porque a Carol começou com você, a pessoa falou...
teve várias pessoas recusadas. Várias. Porque você não queria atender a pessoa que não era perfil. Não podia. Então, cara, eu acho que isso daí gerava essa que a gente chama de FOMO entre a gente, né? Gerava essa vontade do cara querer estar. Porque o cara fala, cara, eu quero ser aprovado nisso. É meio que você tinha que ser aprovado, cara. É como se fosse um vestibular. Eu acho que é uma disrupção do modelo de ensino em todos os sentidos. Eu não sei como tá hoje, mas na época, lá no primeiro ano, a gente era... aquelas brincadeiras estatísticas, né, que as pessoas fazem, mas era mais fácil você ser aprovado em Harvard do que você ser aprovado é sério, do que você ser aprovado. O número de pessoas que se aplicavam para Harvard e entravam em Harvard era maior do que o número de pessoas que se aplicaram para fazer parte do G4 e fizeram parte do G4 no primeiro ano. Legal. Mas porque você estava barrando questão de faturamento? Não era muito por aí. Isso pesava, obviamente, fazia parte da conta, mas era muito mais... cara, isso é um ensinamento bom para quem está nos ouvindo, guia de empresa, de comércio, seja lá o que for. Cara, você não deve aceitar todos os clientes. Isso é fundamental. Porque eu vinha da cultura do NPS, né? A empresa, o Startup Week, Techstars tinha um NPS super alto, que é o índice de satisfação, né? E eu queria que o G4 tivesse esse índice alto, muito acima da média do mercado, que é o nosso fato até hoje. E como que você consegue ter um índice NPS, um índice de satisfação alto? Vendendo o produto certo para a pessoa certa. Legal. Então, cara, muita gente, até grande e tal, aplicava pro G4 e na hora que eu tava fazendo a entrevista, eu ou Carol, quem quer que seja, a gente percebia que, cara, esse cara, ele não entendeu qual que é o conceito da coisa. Sim. Somente lá atrás, que era muita novidade. Né? O cara não entendeu o conceito da coisa. Ele vai vir aqui e vai comparar a gente com um MBA no mau sentido, né? E não vai receber o que ele recebe no MBA, é diferente. Sim. Não é, né? Nem melhor nem pior, é diferente. E ele vai dar um NPS baixo. Vai ser um detrator. Vai ser um detrator. É isso aí. Não quero esse cara aqui. Que entendeu? é uma pessoa que vai sair falando mal, né? A gente fala muito no nosso negócio também e a gente até escuta hoje, em dia de colaboradores, às vezes, aquele cliente que cancelou o contrato, aquele cliente que tá falando mal da gente nos corredores, e aí eu escuto do colaborador: caramba, cara, no dia da venda... Não devia ter vendido. Exato. No dia da venda eu senti que não devia ter vendido pra essa pessoa. É isso. Cara, se você sentiu que não devia ter vendido, não vende. Não vende. Às vezes eu não entendo o motivo da pessoa ter comprado. E olha que engraçado. Mas ela quis comprar. E olha que engraçado. O fato de você não vender deixa o cara num desejo... De comprar de você, Total. Que é bizarro. Total. É um psicológico, né? Exatamente. Louco. Mas aí o que acontece? Esse cara que a gente não vendia, normalmente era por uma questão de timing. Ele não estava no tempo certo de participar daquele conteúdo. Ele não ia conseguir aplicar aquele conteúdo no negócio dele. O negócio estava muito... Não era muito questão de faturamento, mas o negócio estava muito incipiente. No começo veio muita galera de startup, por causa da conexão do nós quatro. Do mercado, com o mundo de startup. A gente não queria... Não é educação para startup. Cara, você quer... eu tô querendo criar um negócio, posso participar do G4? Não, cara, vai pro Startup Weekend. Vai gastar R$100 em vez de gastar 10 mil, 15 mil. Tem que ter um negócio já rodando. Exatamente. Legal. Tem que fazer sentido o faturamento para a questão do investimento que ele está fazendo. Cara, você está faturando, sei lá, 1 milhão por ano e você vai investir 20 mil reais em um curso, não já sei pesa se... já. Não sei se faz sentido. Depende muito da sua margem e tal. Não sei se faz sentido. Era uma preocupação de não vender público errado mesmo, realmente. Era uma preocupação dessa. E o legal foi exatamente o efeito colateral que isso causou, foi o tal do FOMO que você falou. É isso. A galera ficava, não é qualquer um que entra. Então lá realmente é selecionado. E, cara, é bizarro. O que está surgindo de copycat, né? De cópia do G4 aí no mercado, é algo bizarro. Toda semana surge um novo G4 aí, por aí, pelo mercado. Não tenho nada contra isso. Eu gosto de concorrência. Só que eu gosto de concorrência boa. Né? E eu vou dar até a dica para os meus concorrentes que estão aí criando esses G4 da vida, é falar, cara, para de ficar no desespero de vender. Entendeu? Aceita que, cara, você não vai ter o faturamento do G4 no seu primeiro ano, entendeu? Sim. Aceita, constrói com calma, não vende para todo mundo. Sim. Foca no conteúdo de qualidade, entendeu? Exato. Porque esses concorrentes que estão por aí vendendo lixo, né? O gato por lebre, prejudica até a gente, entendeu? Sim. E mais do que a gente, prejudica o mercado. Exato. Entendeu? Não está ensinando nada para aquele cara que investiu uma graninha ali, foi lá e não aprendeu nada, entendeu? Exatamente. Então... Ô, Tony, estamos estourando o nosso tempo, mas vamos puxar uma linha aqui agora rapidamente. Cara, do 0 a 200 milhões de faturamento aí o G4 em 5 anos. Quais foram os desafios? Uma coisa que eu falo muito nas soluções de investimentos também, a gente tem aí já hoje
13 anos, 11 anos de CNPJ, mais 14 de experiência. Legal. E aprendo muito aqui no G4. Eu falo, cara, tem que estar inovando o tempo inteiro, né? Você hoje, como conselheiro nosso, sabe o tanto que a gente se bate e quebra a cabeça para buscar coisas novas, ideias novas. E eu acho que pro G4, cara, cresceu o que cresceu, teve que inovar toda hora. Então, como a gente falou, a gente contou uma história aqui de um curso que nasceu na sala da casa, chamado Imersão e Mentoria, e hoje deve ter uns 17 programas, 18 programas de formação. Tem, Não, acho que mais. até mais, né? Que tem, o G4 Sales, G4 Growth, Imersão e Mentoria, que chamou online. Gestão e Estratégia. Cara, como que foi isso? Eu acho que é até um insight de empresas para empresas criarem produtos, escada de produto. Eu acho que usou essa metodologia hoje, é uma coisa que eu penso até para a SI. Sim. Eu falo, cara, olha o G4, ele tem uma escada de produto. A pessoa, às vezes, como você falou, ela não tá no timing de comprar um curso de final de semana de 38 mil. Mas ela tá no timing de comprar um online de 3 e começar a passar pelo online de 3, depois ela vem presencial de 5, depois ela vem de 10. Como que foi essa sacada? Isso daí é uma coisa que vocês já conheciam, essa metodologia também. Eu acho que isso resume toda a história do G4, né? Essa construção da cadeia de produtos. E a gente vai para como que tá a vida do Tony hoje aí e um pouquinho de investimento também pra gente terminar com chave de ouro. Boa. Cara, te falar então, tentar falar resumidamente essa parte aí, tá? Porque isso aí dá pra escrever um livro. Exato, dá pra ser um episódio inteiro só disso. Mas, resumidamente, cara, essa tal da inovação, essas respostas, né? Do que você precisa para poder vender mais, para poder entregar. Eu sei que mais. você vai falar, eu gosto muito disso. Eu aprendi isso com você, eu gosto muito quando você fala disso. Será que Vem do cliente. É total. É ouvir o cliente. É total. Não tem Muitas outra, vezes cara. eu Não acho que tem até outra. um erro que a gente comete, por isso que eu gostei de você reforçar isso. Eu acho que eu sou muito ouvinte de podcast, né? Eu gosto de vários. Tem o Jota também, um cara que eu gosto muito. E ele fala que o momento que ele mais aprende é trazendo convidados no podcast. Exato. Porque, porra, imagina o tanto que eu vou aprender com os caras que eu vou trazer aqui. Com certeza. E aí voltou isso a mim, porque eu tô todo dia, você me conhece, todo dia, cara, tem que inovar. Mas será que eu tô ouvindo meu cliente? Exato. Às vezes ele vai falar pra mim o que eu preciso fazer de novo. Cara, o que eu fiz, cara, que as pessoas às vezes me perguntam, eu não reinventei nenhuma roda, entendeu? Eu tenho muito essa questão. Eu tento hackear o meu tempo, a minha eficiência e tal. E as pessoas viviam falando, né? E eu já li em livros aquela história, né? Contrate pessoas melhores que você, né? Pô, o seu cliente, estude seu cliente para você entender o que ele quer, o que ele precisa, quais são as dores deles e tal. Eu simplesmente compilei esses aprendizados que eu fui de pessoas e de livros e tal e fui executando. E uma das coisas que eu percebi que foi fundamental pro G4 foi isso, cara. Eu comecei... Primeiro, né? Era uma dor que eu tinha, e eu tinha muito próximo a mim quando eu estava na empresa da minha família lá, né? Uma empresa tradicional, né? Familiar, que é muito o nosso perfil hoje de cliente. Então eu parei e pensei, cara, quais eram as dores do meu pai, né? Como o líder lá do negócio, né? Como presidente da empresa, né? Sim. Putz, então é isso que eu acho que... Deixa eu ver. Aí deixa eu observar. Aí os nossos alunos iam, eu fui... Cara, acho que até a edição, sei lá, 50 e todas, eu fui em todas. Eu não dava aula nem nada, mas eu ia em todas. Eu ficava lá presencialmente em todas, do começo ao fim. Para quê? Não só para cuidar da operação, obviamente, isso no começo mais e tal. Depois de um tempo ficou redonda, nem precisava mais de mim. Mas eu ia lá para quê? Para observar o meu cliente, conversar com ele, entender ele. Né? E, cara, eu acho que é aí que está o segredo. Das 5 grupos de produtos, vamos dizer assim, do G4, nós temos a imersão, nós temos os programas de comunidade, nós temos o online, nós temos o G4 Skills, que é o nosso, né, sistema. São 4, então. São 4, das 4 grandes linhas de produto do G4, 2 foram eu que criei. Né? Que é as imersões, né? E os programas de comunidades. E, cara, o online e o Skills são produtos e linhas, em termos de receita, super relevantes. São produtos fantásticos, inovadores também, etc. e tal. Mas se você olhar o realmente disruptivo dessa história toda, são as imersões e os programas de comunidades. E por que eles, né, são tão disruptivos e deram tão certo e representam aí, sei lá, 60%, 70% do nosso faturamento? Porque ele resolve a dor latente do nosso cliente. Aí, último ponto sobre isso. E como que eu descobri isso? Não foi... E aí, João, qual que é a sua dor? Esquece. Aí vem o Steve Jobs de novo e o brilhantismo dele. O cliente não sabe o que quer. Se o cliente... Mas como assim, Tony? Você acabou de dizer que é com o cliente que você aprende e agora você está dizendo que o cliente não sabe o que quer. Cara, ele não sabe. Se você perguntar para se o Steve Jobs perguntasse como que você quer o seu próximo celular?
que o cara provavelmente tinha um Nokia na época, né? Ele ia falar, eu quero um celular com o teclado que vira assim, com a tela, né, tal, que uns botõezinhos para jogar o joguinho da cobra e tal. Isso aqui nunca iria surgir. Sim. Então, o cliente não sabe o que quer. Só que se você... O Henry Ford tem a versão dele, né? Que é tipo, se eu fosse perguntar pro cara que andava lá de charrete como que ele imagina que seria o próximo transporte dele, né? Ele ia falar, eu quero mais cavalos. Exato. E nunca teria criado o carro. Exato, né? exato. Então, cara, ele não sabe te dizer o que ele quer. Mas se você estudar ele, você vai ter todas as respostas. Você vai descobrir. Todas as respostas, né? Então aí tem várias metodologias que pode se usar. Value Proposition Canvas, que é para você entender a proposta de valor do seu negócio para o seu cliente. E, cara, acho que Steve Blank, que é um autor que meio que sumiu dos autores da modinha e tal, mas é um cara que ensina maravilhosamente essa questão do Customer Development, né? O desenvolvimento do consumidor. Então você estudar e desenvolver o seu cliente, isso é fundamental, cara. E foi isso que eu fiz no G4 e foi isso que deu certo. Cara, animal. Eu acho que dá pra ver, né, que deu certo, como eu já falei, o tamanho que a empresa virou, o faturamento que a empresa alcançou. Acho que uma baita de um aprendizado. Quem quiser aprender mais, é facilmente só entrar nas plataformas do G4 no YouTube, vai ver essa história em algumas aulas e vai entender tudo que a gente tá falando, que ainda não teve acesso a essa comunidade. Poucos clientes nossos, como eu falei, acredito que não teve acesso. E quando eu tenho a oportunidade de falar pra alguém que ainda não acompanhou, essa pessoa começa a acompanhar. E aí, como eu falei esses dias, um amigo meu que acompanhava pouco começou a acompanhar, veio pro G4 Day e ele já falou que, pô, a sócia dele, que é uma prima, vai fazer o curso, que ele falou que ele não aguenta ficar 3 dias, 4 dias sentado numa cadeira. E eu conheço ele, é o perfil dele. Ele ama todo o conhecimento, mas ele não consegue ficar parado. Então ele vai mandar a sócia dele. Então, cara, aproveita muito pra isso. E aí, uma reta final, Tony, eu acho que a gente mata 2 coelhos numa cajadada só. 5 anos, assim como na Techstars, né? 5 anos de G4 também. E aí depois surgiu coisas novas, né? Exato. Até esse lado agora seu de conselheiro, que não tinha existido, foi quando a gente se aproximou um pouquinho, quando a gente gravou o podcast contando a minha história, né? Exato. João Torre e da SI aqui no G4 Club, e aí você acabou conhecendo mais a trajetória da empresa, e a gente fez esse movimento onde você acabou se tornando cliente nosso, conselheiro nosso. E aí queria trazer pra galera um pouquinho do olhar Tony Celestino sobre investimentos, né? Que conhecimento que você tinha, se toda essa trajetória de morar nos Estados Unidos, de Techstars, de conviver com o Thales, com a galera, né, de startup. Se tinha essa conversa ou se não tinha, era só, vamos criar empresa, cada um gastava sua grana e não tinha muita preocupação. E aí, pô, quando você começou a olhar mais pra isso, aonde que no podcast, onde que a SI te chamou a atenção, tanto pra cliente quanto pra conselheiro. E aí acabou trazendo um negócio novo hoje. A gente tá ainda muito embrionário, né? Um CNPJ que acabou de nascer há pouco tempo, mas a gente tem uma empresa junto, eu e o Tony, chamada Impéria Gestão Patrimonial, onde a gente faz alguns investimentos com amigos, né, em conjunto. Então ainda não tá aberto a mercado, né? Tá sendo muito escolhido a dedo as pessoas que participam. Teve pessoas que não são do nosso convívio, mas sócio Indicado, de um, exato. primo do outro, então acabou fazendo parte, tá muito novo, mas a gente espera, em pouco tempo, ganhar uma proporção maior. Cara, trazer esse contexto pra galera final, agora que eu acho que o propósito do nosso podcast, como eu falei, é isso, é contar a história dos nossos clientes, trazer aprendizado. Eu acho que muita gente aqui tá com papel e caneta na mão, aprendendo muita coisa, e no final a galera entender o propósito do investimento de cada um, porque às vezes reforça a crença de um outro cliente nosso que acabou investindo com a gente também, fala, porra, não tinha pensado pela cabeça do Tony, então reforça mais ainda a minha vontade de continuar investindo, de continuar fazendo parte, até indicar, né, esse movimento, esse ecossistema, porque eu falo, não é indicar é indicar essa mentalidade, Exatamente. esse mindset, esse ecossistema, porque faz parte da nossa visão, missão, valores, né? Como você falou, do G4, você sempre teve um propósito muito grande. Muito. Né? E até acho que pelo fato de eu ter vindo dessa família humilde, um propósito muito grande que eu tenho é ajudar demais as pessoas a fazer a construção de patrimônio. Perfeito. E da maneira certa, sólida, tranquila, sem Exato. afobação, sem buscar atalho, encurtar Exato. caminho, cair em pirâmide, cair em golpe. Não, cara. Coisa segura, sólida, faz o seu trabalho, ganha mais, paga uma parcela por mês. Exato. Lá na frente, em 15, 20 anos, você vai te agradecer por ter feito isso pra você mesmo. Exato. Então conta um pouquinho do seu aprendizado com isso, cara pra gente ir pra reta final aqui. Essa parte da minha vida é uma montanha-russa. Porque... Como todo mundo. Educação porque- financeira não existe. Eu já gosto de falar disso. Então acho que ninguém... É difícil sentar com alguém e falar, não, eu tive aqui o aprendizado
desde sempre eu fui o cara mais educado financeiramente. Eu acho que é um dos pontos que mais normal a pessoa aprender com os erros. Exatamente, né? exatamente. Com os próprios erros, e ainda até por porque, cima, né? cara, na minha visão, mexe um pouco com a ganância. Sim, total. E é difícil. Total. É com todo mundo, entendeu? Vai ter hora que você acha que você tá rico, vai ter hora que você fala, caramba, tem tentações, prazeres imediatos. É o tal do controle emocional. Muito. Né? Mas o ponto, por que eu digo isso? Eu comecei a estudar esse assunto muito cedo também. Eu não lembro direito, mas acho que 13 ou 14 anos, meu pai me deu o Pai Rico, Pai Pobre. Né? Legal, foi meu primeiro livro também. Exato. E cara, li o livro. Mudou a minha mente. Exato. Eu li o livro, adorei, né? Fiquei conhecendo lá, uso até hoje alguns dos conceitos do livro e tal. Alguns não, né? Bastante. Mas estaria mentindo aqui se eu dissesse que desde que eu li esse livro, então, comecei comecei a cuidar das minhas finanças, investir, economizar, tal. Eu também. Esquece. Exato. Li, adorei. Que bom, legal. Exato. Botei pro lado e falei, vamos fazer dinheiro, aquela coisa toda. Exato. Mas aí, mais à frente, e foram várias fases, né? Sim. Aí passou-se um tempo, voltei a estudar sobre o assunto. Comecei a ganhar um dinheirinho, voltei a estudar sobre o assunto. Nessa segunda rodada foi quando eu conheci o que eu sou o grande propagador desse livro, né? Que é O Homem Mais Rico da Babilônia. Sim. Inclusive no glossário, sei lá como é que chama, no índice do Homem Mais Rico, do Pai Rico, Pai Pobre, é um dos livros que o Robert Kiyosaki né? Se inspirou para escrever o livro dele, é O Homem Mais Rico da Babilônia. Eu li esse livro e, cara, para mim foi bem mais didático e mais simples de entender. E aí eu fiquei com isso na cabeça. De novo, aprendi, adorei. Guardou de novo. Não executei, deixei lá. Exato. E aí, beleza, a vida que segue. E meu pai sempre martelando na minha cabeça para eu ter essa consciência, economizar e tal. Nada, o negócio é fazer mais dinheiro. O negócio é fazer mais dinheiro. Sempre ganha mais e tal. E aí foi nessa tocada. Até que realmente, né, com uma certa idade, responsabilidades e tal, eu falei, não, agora eu preciso realmente, tô produzindo, tô ganhando bem, mas eu olho o que é que eu construí de patrimônio. Exato. Né? Tinha construído alguma coisa, mas percebi que, se eu tivesse seguido aquele livro que eu li aos 14 anos, eu poderia estar bem melhor hoje, né? Então tá na hora de começar a seguir. E aí comecei, gosto muito de investir, por uma herança também do meu avô, do meu pai, gosto muito de investir no mercado imobiliário, construção, civil, tudo. Então, minha família tem essa tradição. Então, hoje, meu maior patrimônio é em imóvel. E é uma coisa que eu já vi, cara, tudo acontecer. Crise mundial, crise do Brasil, Covid, cara, juros vai para cima, juros vai para baixo, entra governo de direita, governo de esquerda, seja o que for, o tijolinho tá lá. Tá. A não ser que aconteça uma catástrofe, que aí de novo a gente não controla, né? Exato. O tijolinho tá lá. Sim. Entendeu? E, cara, não sei se você é mais especialista do que eu nisso, mas, cara, só valoriza. Sim. Só valoriza. Né? Pode ser pouco, pode ser muito, mas só valoriza. Exato. A não ser que você tenha comprado muito errado. Exato. Mas só é difícil valoriza. não acompanhar a inflação. É difícil. Né? É difícil não. Difícil, exatamente. Então, cara, botei isso na cabeça uns 2, 3 anos atrás e falei, cara, minha carteira vai ser mais ou menos isso. Boa parte imóvel, uma parte, né, um investimento mais seguro, uma renda fixa, alguma coisa, e uma pequena parte aqui vou me aventurar. Aí é criptomoeda, Bitcoin, investimentos, né, de venture capital, do que é que seja, investir em startups, que é algo que eu gosto, acredito e tal. Mas, por exemplo, investimento em startup, que eu faço com a Muri, né, um grande amigo meu, cara, eu já botei na cabeça que eu tô fazendo a doação. Sim. Eu tô se doando vier lucro. Se vier, irmão, tá ótimo. É uma parte muito pequena que você tá, cara, tô disposto a me arriscar. Invisto em 2, 3 projetos por ano, tá bom, entendeu? E projetos que eu acredito, por exemplo, a Minimum. Isso. Mancada, pensava que eu ia estar sem. Não, tô de Mínima hoje, do Bento. Cara, investi por quê? Porque eu era cliente, usava pra caramba, abriu a rodada, o Amuri falou, essa aí eu tô dentro. Sim. Acredito nessa empresa, acredito no cara, vou investir. Coloquei lá, nem olhei contrato, não olhei nada. Só falei, Amuri, você assinou, você tá dentro? Tô também. Valorizou. Exato. E aí surgiu a oportunidade, né, quando a gente conversou lá no podcast que a gente gravou, você me explicou melhor essa questão de consórcio. Meu contato com consórcio até então tinha sido só o consórcio de veículos, por causa da minha experiência na concessionária. Sim. E, cara, uma coisa engraçada, né? A Suzuki, na época que eu era concessionário, eles tinham motos de 5 mil reais na época, até moto de 80 mil reais. Sim. Né? E só comprava consórcio
quem tava comprando as motos de 5, 8, 10, 12, 15 mil reais no máximo. Sim. Os caras ricos que iam lá, na minha loja. Era à vista. Era à vista, ou no máximo financiamento e tal, não sei o quê. Pouco Ninguém queria tempo de saber de financiamento. console. Exato. E aí, isso gerou na minha cabeça Que é um produto para essa classe. É um produto para classe baixa, para produto de baixo valor. Exato. Não é um produto para um imóvel de 1 milhão. Não é um produto para um imóvel de 500 mil. Exato. E essa é a Entendeu? cultura mesmo que a gente disruptou também. Que a gente veio desmistificando o mercado. Eu passei, cara, 12, 15 anos da minha vida pensando assim. Quem E quer aí, o primeiro carro, quem quer a primeira moto, quem quer a primeira casa. Tanto que quando eu te conheci, que você falou de consórcio, na minha cabeça era isso. É tipo, ele deve vender umas cotinhas de consórcio aí de 100 mil reais. Entendeu? Na minha cabeça Mas era é isso mesmo. Quando a gente conversou naquele podcast, foi que você, pela primeira vez, trouxe essa visão de consórcio como um investimento. Como uma forma de você até fazer uma alavancagem. Exatamente. Né? E poder investir, poder usar aquilo ali para girar. Diversificar tudo isso que você falou que você já faz. Exato. E aí eu falei, putz, então, João, me vê umas 2 cotas dessa aí. Exato. E aí comprei, a gente começou a se relacionar mais. Pô, falei daquela questão que eu tava querendo começar a dar conselho, né? E participar de conselhos e tal. Você falou, cara, tô estruturando a SI, vamos estar junto. Aí começamos a conviver, vimos que tem uma afinidade de valores e da forma de pensar em investimento, né? Em alavancagem, em construção de patrimônio. Nada de forma milagrosa, pé no chão, longo prazo. Lance do estoicismo, princípios, tudo. E aí surgiu aquela ideia que foi do Ortiz de novo, né? O Ortiz de um amigo. Jogou no Ouvir as pessoas. Ouvir as pessoas. Ouvir, analisar, estudar, entender. A pessoa traz a dor dela. Exatamente. E aí era uma coisa que já tinha rolado várias vezes no grupo, né? Das pessoas, surgiu um empreendimento tal, vamos todo mundo se juntar aqui e comprar, barganhar. E nunca desenrolava. Nunca rolava. Até que eu tomei a atitude de organizar isso. Exato. Aí você me chamou. Exatamente. Aí a gente foi trocar uma ideia, você falou, cara, vamos ver se rola um business isso aqui. Eu falei, bora, e tá aí. Estamos aí há 8 meses mais ou menos, né? Deve fazer uns 8 meses. Já levantamos mais de 20 milhões, estamos indo para a terceira rodada. Mais de 20 milhões. Mas, se considerar essa rodada já... Uns 26, daqui que sai esse episódio já deve ter rolado, né? A rodada, então vamos já para 26 milhões que a gente levantou. Em menos de um ano. Em menos de um ano. E na minha concepção, muito mais do que isso, porque isso entre aspas, né? É fácil de escalar com a experiência que a gente tem, a gente consegue escalar isso rápido. Mais do que isso eu acho que o que a gente está entregando para os nossos investidores, que eu acho que nem eles ainda realizaram. Que é mais ou menos o que aconteceu com o G4 lá atrás. O galera que está com a gente nessa, eles estão percebendo, cara, agora eu sei um canal onde eu posso investir com princípios, né, de forma descomplicada, com pessoas que estão fazendo da forma certa, que estão trazendo conhecimento para o negócio. Estou me conectando com outras pessoas que, inclusive, já convivia, falava de negócios, mas não falava de investimento. Exato. Ou quando falava de investimento era só para contar vantagem. Né? comprei aí a VEG barato. Exato. Né? Tô não sei quanto... Cara, isso é legal, mas não agrega valor nenhum. Né? E o que a gente está fazendo agrega muito valor entre esses investidores. E traz, né, pertencimento. Traz esse lance da comunidade que a gente comentou, né? Então a gente uniu amigos que têm a mesma visão de investimento, a mesma filosofia de investimento, mesmos valores e princípios. Falou, cara, se eu investir sozinho, eu, João Torre, eu consigo uma taxa de retorno. Se eu juntar o dinheiro de todo mundo aqui, a taxa vai ser muito melhor. Quanto mais poder de barganha. Então, resumido, foi isso. A gente está com a Impéria Gestão Patrimonial, uma empresa que hoje faz parte do ecossistema das soluções de investimentos. Elas se conversam, elas têm uma sociedade ali no caminho, uma sinergia. E é isso, galera. Queria agradecer o Tony. Muito obrigado pelo seu tempo, meu irmão. Valeu, irmão. Obrigado, Tamo junto. Galera. Espero que vocês tenham gostado. Sigam aqui a nossa página, SoloCast, no Spotify, no YouTube também, dá um curtir, se inscreve no canal, isso ajuda muito. A gente tá construindo isso daqui na unha, tá no começo. Antes de entrar aqui, eu até brinquei com o Tony, falei, cara, preciso buscar patrocínio, buscar incentivos. Então, assim, gente, espero que vocês gostem. A nossa ideia, como eu falei, é gerar valor. A gente quer distribuir isso daqui principalmente para nossa comunidade de clientes, para que um cliente aprenda com o outro, um cliente faça negócio com o outro. O que o G4 fez lá no início, de juntar 50 pessoas, depois 300. Hoje no G4D coloca 2.000, no G4 Vale 5.000 pessoas. Então, a gente tá fazendo isso com a SI, a gente faz eventos, meetings online. Amanhã vai ter um sobre leilão. A gente vai disponibilizar para todo mundo. Amanhã não vai ser o dia que a pessoa tá ouvindo aqui, que é gravado. Mas vai estar gravado. Exatamente. Mas vai ter um meeting de leilão. A gente faz eventos presenciais, que a gente já fez aqui, o SI Experience. A gente quer fazer eventos com a Impéria agora, a SI e Impéria junto. Então, acompanha nosso trabalho. Obrigado, Tony. Obrigado a todos. Até a próxima. Grande abraço. Valeu. Tchau, tchau. Galera.